Olá, graça e paz a todos, sejam bem-vindos ao canal do Ministério Ágios, Deus abençoe vocês, e hoje nós estamos aqui para o nosso estudo número 4, nosso episódio 4, da nossa série Entendendo a Soberania de Deus. Nosso Deus é soberano, ou seja, Ele é o Deus supremo, Ele é aquele que ocupa posição de autoridade máxima, em todo o universo, Ele governa o universo. Contudo, a Igreja do Senhor, muitas denominações, tem extrapolado realmente o entendimento de soberania para um conceito que vai além da Bíblia, vai além da razoabilidade, inclusive. E nós estamos procurando mostrar à luz da Bíblia em que sentido, como é que essa soberania de Deus se manifesta em várias áreas, certo? E hoje nós vamos tratar de um assunto que muitas pessoas têm dúvidas, que é a área de cura divina. Por que que Deus não cura todos? Ok? É um assunto bem interessante, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo aqui de pandemia. Eu mesmo já orei por várias pessoas, algumas foram restauradas, ficaram curadas, algumas morreram, pessoas inclusive da minha família. Então é uma resposta que eu pretendo dar alguma luz sobre ela no estudo de hoje. Claro, não esgotará o tema, ok? Então vamos fazer uma breve oração e dar prosseguimento aqui ao nosso estudo. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Tu és a fonte de toda a sabedoria, e nesta noite, em mais este quarto estudo sobre o tema da soberania de Deus, pedimos a Tua ajuda, que o Senhor possa me usar e que a Tua palavra brilhe nos corações, no entendimento de cada cristão, cada pessoa que estará assistindo esse estudo, que ela possa entender a Tua misericórdia, a Tua bondade, e que o Senhor não é essa pessoa maligna, essa pessoa arbitrária que muitos acreditam e pregam e propagam essa imagem distorcida. Que o Senhor possa realmente trazer luz, trazer entendimento aos corações do Teu povo. É a minha oração aqui em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Então vamos começar. Eu quero, antes de a gente entrar no assunto de hoje, gostaria de fazer uma breve revisão do que a gente já viu, até porque ao longo desse assunto de hoje eu vou precisar disso aqui, dessa revisão do que já foi visto. Estamos construindo o entendimento, certo? O conhecimento ele é construído, o entendimento ele vai sendo construído gradativamente. Então, queridos, nós já vimos na lição número 1, que foi a nossa base mesmo, que o nosso Deus, o Deus revelado nas Escrituras, é o Deus de Jesus Cristo, o Deus de Israel, e é o nosso Deus, Deus cristão. Ele é revelado na Bíblia como um Deus de amor, um Deus que ama a todos. E uma das coisas que Deus é que Deus é imparcial. Deus não faz acepção de pessoas, Deus não tem discriminação assim, por exemplo, ele gostou de você, mas do outro não gostou. Isso eu já vi pessoas pregando em igreja isso, que Deus amava os seus filhos, mas odiava o pecador. Isso está mais para o Deus muçulmano, não o Deus da Bíblia. Então, em Romanos capítulo 2, versículo 11, diz assim: porque para com Deus não há acepção de pessoas. Ele, na verdade, ele vem trazendo aqui um entendimento. Por exemplo, se a gente lê do 9, ele diz: tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente de judeu e também do grego. Veja só, o judeu aqui era o povo da primeira aliança, o povo de Deus na primeira aliança. Se ele pratica o mal, vem consequência, tribulação e angústia. Ele diz primeiramente o judeu, porque ele tem o conhecimento da lei, ele tem o conhecimento da palavra, e quando você tem o conhecimento, as consequências vêm logo. E aí ele diz: glória, porém, honra e paz a qualquer que pratica o bem. Então veja, Deus não faz acepção de pessoas, certo? E então, se Deus
escolhesse um para ir para o céu e outro para ir para o inferno, Deus estaria fazendo acepção de pessoas. E trazendo para o nosso tema, se Deus escolhesse um para curar e o outro para deixar morrer, Deus estaria fazendo acepção ou diferenciação de pessoas, e Deus não faz isso. Isso é uma lei dele, uma lei eterna. Isso aqui também está repetido, né? Isso é uma característica de Deus, certo? Em Atos capítulo 10, versículo 34, o apóstolo Pedro está aqui pregando, e ele diz aqui: e abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, né? Então, isso está na Bíblia, em várias passagens também. Deus é justo, Deus não poderia nem fazer acepção de pessoas, né? Porque todas as pessoas pertencem a Deus, tudo pertence a Deus, Ele criou tudo. Uma pessoa amorosa, uma pessoa que a gente identifica como alguém bom. Você conhece alguém bondoso, alguém realmente bom, que se importa com o próximo? Essa pessoa, a tendência é ela não fazer acepções de pessoa, porque isso está no nosso coração, né? A gente vê alguém que, prefere um filho mais do que outro, às vezes um patrão que prefere mais um empregado do que o outro, sem uma razão específica. Então você já não vê bem aquela pessoa ali, porque ela está fazendo essa acepção. Uma outra passagem que eu gosto muito aqui, se o tablet deixar, não vai pra, por isso que eu trago o papel e o eletrônico, porque o eletrônico às vezes aqui voltou. Está lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 44, a gente já falou sobre isso aqui. Jesus diz assim: eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Então veja bem, se Deus ele amasse apenas os cristãos, apenas os eleitos, apenas seus filhos, ele não gostasse, odiasse mesmo uma pessoa que não gosta de Deus, uma pessoa do mundo, né? Então Deus, ele seria hipócrita, ele estaria mandando a gente fazer alguma coisa que ele mesmo não faz. Isso não pode, né? Deus, o nosso Deus, ele é a própria verdade. Nele não há mudança nem sombra de variação. O que Deus fala é a verdade, Ele é o que é, Ele só age dentro da sua palavra. Então, se a palavra de Deus manda a gente amar os nossos inimigos, fazer bem àqueles que nos odeiam, é porque Deus faz isso mesmo. E Ele diz aqui, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Então, Deus, ele ama a todos, né? O sacrifício de Cristo, eu vou ler aqui. Aliás, eu vou só citar João 3,16, porque é muito conhecido, mas eu vou ler aqui 2 Coríntios 5,14. Em João 3,16, a gente sempre cita isso aí, porque Deus amou o mundo inteiro foi amado por Deus, o mundo de tal maneira, e deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus amou todo o mundo, ele amou as pessoas do mundo, e ele entregou seu Filho para morrer por todo o mundo. Aqui em 2 Coríntios 5,14 diz assim: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram, né? Então, Jesus morreu por todos. Diz aqui, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Então, toda a humanidade estava perdida, e Jesus morreu por todos. Em 1 João 2,2, diz assim: ele é a propiciação pelos nossos pecados, falando pelos cristãos, né? Pelos nossos pecados, pecados dos cristãos, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Então, o sacrifício de Jesus, ele foi feito como propiciação, né? Em troca, nós
o nosso pecado foi para ele, a justiça dele veio para nós, mas isso foi feito por todo mundo, não somente para os que são realmente salvos, porque a Bíblia nos diz em Efésios 2:8 que pela graça sois salvos por meio da fé. Então é necessário ter fé, né? A fé, a pessoa para ter fé, ela vai precisar ser convencida, e muitas vezes isso leva algum tempo, pessoas são mais resistentes que outras. E existe muita coisa, eu pretendo falar sobre a salvação, que esse é um dos pontos principais, e mostrando que a vontade de Deus é a salvação de todos. Deus age por meio das leis que Ele criou, não alterando a sua palavra. Está lá em Salmos 89, a gente já viu isso aqui na segunda aula. Deixa eu abrir aqui, eu gosto muito desse versículo. Salmo 89, 34. Diz assim: não quebrarei a minha aliança, não alterarei o que saiu dos meus lábios. Então isso é muito importante, e nós, inclusive, nós somos chamados também, deixa eu abrir aqui no Salmo 15, no versículo 4, ele está falando aqui, no versículo 1 ele diz assim: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo, quem morará no teu santo monte? Falando exatamente quem estará com Deus. O monte é o Monte Sião, que representa o reino de Deus. E ele diz aqui, a parte B do versículo 4, ele diz: aquele que jura com dano seu e contudo não muda. Então o justo, né, quando a gente vai adquirindo esse caráter de Deus, quando a gente vai se tornando, né, nós já somos em espírito imagem de Deus, porque Cristo habita dentro do nosso espírito, mas isso precisa ser trazido para o nosso caráter, né, para o nosso comportamento. Não pode ficar só no nível do espírito. Então, quando a gente vai adquirindo esse comportamento, o comportamento divino, nós também nos tornamos assim. Nós não alteraremos mais as palavras que saem da nossa boca. Claro, isso não é uma coisa absoluta. De repente você diz: amanhã eu vou fazer tal coisa, mas acontece um acidente, uma situação que impede, aí a culpa não foi sua. Então, queridos, concluindo essa revisão, podemos dizer que a manifestação da vontade de Deus na terra, ela funciona a lei da semeadura, né, que nós já vimos um pouco sobre isso. Tudo aquilo que o homem semeia, ele colhe. E se o homem semeia em mais, ele vai colher mais. Se você semeia menos, colhe menos. E o tipo de semente que você lança é o tipo que você colhe. Isso vale para as sementes naturais, isso vale para os animais, né? O animal ele se reproduz através do sêmen, que é a palavra semente. Então o animal e o ser humano também, né? Eu sou parecido com meu pai, exatamente porque foi a semente dele e da minha mãe que me gerou o corpo, né? Você é parecido com seus pais, provavelmente, né? Mas aqui tem acontecido algum acidente de percurso aí. Então, queridos, a manifestação da vontade de Deus na terra funciona pelas leis da semeadura. Ponto A, agora vamos entrar aqui na nossa lição de hoje, que eu quero falar exatamente por que Deus não cura todos, né? Na verdade, se você é uma pessoa que ama ao Senhor, se você está buscando a verdade em sinceridade, né, eu quero dar essa boa notícia para você, que a vontade de Deus ela sempre será no sentido de curar. E, na verdade, mais além do que isso, né, nós vamos ver isso. Então, eu quero voltar aqui para um versículo que eu falei, que está lá em Mateus. Eu acho fantástico esse versículo aqui, que mostra claramente que a vontade de Deus, ela muitas vezes não é feita na vida das pessoas, e não é culpa de Deus.
Em Mateus capítulo 23, versículo 37, foi quando Jesus fez aquele lamento sobre Jerusalém. E ele diz: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Aí ele diz: eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta. Ele falando de Jerusalém, né? Então, gente, olha só, o Deus aqui estava falando através de Cristo, que é Deus também, né? E ele está dizendo: quantas vezes eu quis fazer tal coisa, proteger o povo. Aí Jesus disse: mas vocês não quiseram. E o que aconteceu não foi a vontade de Deus, o que aconteceu foi a vontade do povo judeu. Eles rejeitaram os profetas que foram enviados, alguns foram mortos, outros apedrejados, e eles fizeram o que eles quiseram. E houve as consequências condizentes com as atitudes deles. Então, Deus é soberano, Ele governa o universo pela sua palavra, pelas leis que Ele estabeleceu. Nada escapa à lei de Deus. Então, isso é a soberania de Deus. Mas não quer dizer que Deus manipula a vontade das pessoas, não quer dizer que tudo que acontece é porque Ele quer, é a vontade dEle. Isso não é verdade. Os homens é que têm o domínio sobre a terra, podem optar por não querer a vontade de Deus. Nós vimos que o homem pode resistir à voz do Espírito Santo, ele pode não dar ouvidos à palavra de Deus. E de fato, se você olhar o mundo ao seu redor, muito do que acontece neste mundo não é o que Deus quer, né? Quem veio para roubar, matar e destruir foi o diabo, foi o ladrão. Jesus fala lá em João 10:10. Então a vontade de Deus é boa, mas o homem pode não querê-la, certo? As doenças, aí vamos entrar já nesse assunto que a gente vai tratar hoje. As doenças, elas entraram junto com o pecado. Aqui em Gênesis, no capítulo 3, versículos 17 a 19, diz assim: E Adão disse: Porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: Não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Então não foi por causa de Deus, foi por causa do homem. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado. Porquanto és pó, e em pó te tornarás. A Bíblia diz que essa morte passou para todos os homens, né? Deus estava falando a princípio, quando Deus falou com Adão em Gênesis capítulo 2, dizendo que ele não deveria comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás, né? Disse o Senhor. Deus falava aqui da morte espiritual. É por isso que ele chega para Adão e diz: você é pó, somente pó, porque o espírito que estava em Adão foi separado de Deus, não deixou de existir, certo? A morte espiritual, ela não é uma cessação da existência. A morte espiritual é uma separação eterna de Deus. Mas entrou no mundo físico, entrou a maldição, né? A maldição, que significa que o mal passou a agir, a operar no mundo. Mesmo assim, dentro de leis, né? Deus criou leis que restringem o mal. Então, por exemplo, você vê na Bíblia várias cidades que elas foram destruídas quase que instantaneamente. E até fora da Bíblia nós temos exemplos aí. Pompeia, né? A cidade de Pompeia foi destruída instantaneamente, quase com a erupção do Monte Vesúvio. Eu vi uma reportagem, né, dos achados arqueológicos lá, porque eu me questionava, por que essa cidade, tanta gente foi morta instantaneamente pela cinza vulcânica lá? E eu descobri que a cidade, ela era depravada sexualmente. Então essa parte de depravação sexual realmente é algo que
que vem um juízo, né, sobre isso. Existe uma lei, né? Deus honra o matrimônio, o leito sem mácula, ou seja, o ato sexual dentro do casamento, sem prostituição. Deus honra isso. E quando os homens se dedicam à prostituição, à depravação sexual, vem a consequência, vem o julgamento. Então, mas não é Deus que, né? Deus, você diz, não, mas Deus permite. Deus permite porque o homem quer. Se você quiser pecar, Deus vai permitir, porque não está em Deus a decisão de pecar, você pecar ou não, está em você. Nós temos liberdade. Há limites para isso, né? Eu não posso fazer qualquer coisa. Existem as leis que Deus criou, leis espirituais, leis naturais, que restringem a ação da maldade. Então vamos lá. Primeiro, a doença entrou por causa do pecado, né? Doença é maldição. Nós vemos aqui em Deuteronômio 28, que eu sempre estou citando. Vamos ler só aqui alguns versículos, 21, 22. Diz assim: o Senhor fará pegar em ti a pestilência até que te consuma da terra. Aqui ele está falando das bênçãos e as maldições. As bênçãos se o povo obedecesse, as maldições se o povo desobedecesse. E aqui nas maldições ele lista doenças. Diz: o Senhor fará pegar em ti a pestilência até que te consuma da terra a que passas a possuir. O Senhor te ferirá com a tísica. Vocês sabem o que é tísica, né? Sabe? Eu fui olhar no dicionário, tuberculose. É um dos sinônimos, né? E com a febre, com a inflamação e com calor ardente, secura, crestamento, ferrugem, e te perseguirão até que pereças. Então, doença é maldição, é consequência do pecado, né? Jesus, a obra de Cristo, foi realizada para tirar o pecado e, consequentemente, tirar também as enfermidades. Certo? Então, em Isaías 53:4, todo mundo conhece, ou deveria conhecer, pelo menos, né? Aquela passagem sobre a cura. Diz: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos, né, considerávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então a obra de Cristo, ela foi feita. Uma das coisas que Jesus fez foi receber sobre si as nossas enfermidades. Lá em Mateus 8, ele sai curando, né, várias pessoas ali. Ele cura um leproso, ele cura o servo do centurião, ele cura a sogra de Pedro, depois traz um monte de doente para ele, ele cura esses doentes, e ali diz que é o cumprimento dessa palavra, né? Eram enfermidades de todos os tipos, né? Então algumas denominações dizem que não, que ali era que Jesus só, isso aqui é figurado, que isso aqui só quer dizer enfermidades do coração, das emoções, mas o cumprimento dessa passagem aqui no Novo Testamento foi com cura real, cura do corpo, cura de doenças psicológicas e doenças físicas, certo? Então aqui é o que está escrito realmente. Vamos aproveitar e vamos logo lá para Mateus capítulo 8, onde ocorre isso que eu falei, né? Jesus cura várias pessoas, e nós vamos ver aqui que a vontade de Deus que estava aqui em Jesus Cristo, né? Deus Pai estava ali em Cristo Jesus, falando e operando, né? Jesus certa vez no Evangelho ele diz: as palavras que eu as digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim é que faz as obras. Eu acho que isso foi lá em João 14, quando perguntaram, né, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida e tal. Então, quem estava falando aqui, quem estava operando era Deus, porque Jesus é Deus encarnado. E aí chega esse leproso e pergunta a Jesus, e diz assim: e eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E aí Jesus diz só uma coisa, ele diz assim: quero.
seja limpo. O leproso estava crendo nele, ele só não sabia se era realmente a vontade de Cristo curá-lo. E Jesus deixou claro a vontade dele, clara, né? Quero. Inclusive ele morreu por isso. Jesus jamais colocou doença em alguém. Você vê todos os evangelhos, ele nunca colocou doença, ele sempre tirou a doença, porque essa é a obra de Deus. Eu quero só fazer uma observação que esse assunto de cura divina, nós temos uma série no canal e são vários vídeos que a gente trata isso com mais calma, com mais especialização, vamos dizer assim, com mais detalhamento. Isso aqui é apenas um resumo focado nesse tema que a gente está hoje, e agora eu vou entrar na parte B, que eu vou procurar lançar alguma luz nessa questão aí. Por que Deus não cura todos? Então, primeiramente, é importante a gente entender que a obra de Cristo, a obra do Senhor Jesus Cristo, foi para curar. Jesus veio para salvar e para curar o homem. Deus fez provisão de cura através de Jesus. E a vontade de Deus sempre será curar, porque Deus, ele é o quê? Ele é amor, ele ama. Ora, até um médico ateu, ele deseja a cura dos seus pacientes. Aí você quer dizer que Deus, o nosso Deus, ele não é tão bom quanto o médico ateu? Qualquer médico ateu vai desejar a cura, vai trabalhar pela cura dos seus pacientes. Se você é uma pessoa bondosa, você vai querer curar as pessoas. Se você pudesse, você curava as pessoas. Curava ou não, né? Aquela Madre Teresa de Calcutá se dedicou ali a cuidar dos pobres, dos doentes. E muitas outras pessoas que têm se dedicado a curar, ajudar pessoas doentes, a participar ali da cura. São pessoas boas, mas Deus é melhor do que todas essas pessoas. A Bíblia nos revela em Efésios capítulo 3, lá no final daquela oração que Paulo faz, que o amor de Cristo, ele excede todo entendimento. Ora, se o amor de Cristo excede todo entendimento, e o amor de Cristo, obviamente, é o amor do Pai. Se Deus é um Deus de amor, que ama e deu o seu próprio Filho para morrer no nosso lugar. Se a Bíblia diz e revela que ele é misericordioso, ele é longânimo, e ele fez uma obra de salvação em Jesus Cristo. Então, por que é que muitas pessoas não são curadas? E a resposta é que, primeiramente, não é Deus que não quer curar, não é Deus que... a gente falou sobre a oração, Deus não responde assim, sim, não, espere. Deus não responde dessa forma. Se você ora e você age de acordo com a palavra de Deus, aquilo que a palavra de Deus promete vai acontecer. A questão é, se as pessoas morrem de uma doença, mesmo tendo orado ou tentado receber cura da parte de Deus, não significa que Deus disse, não vou curar. Deus não poderia fazer isso, porque Deus não pode voltar atrás. Ele já prometeu, ele já lançou a bênção de cura sobre Cristo. Ele já deu a Cristo todas as promessas, pelo fato de Cristo ter obedecido e ter morrido em nosso lugar. Então, o problema não está em Deus, o problema está em leis que foram quebradas ou leis que não foram obedecidas. É aquilo que a gente já falou, Deus só age de acordo com a sua própria lei, que Ele mesmo criou, porque Ele, afinal, Ele é o soberano, Ele é o supremo, Ele criou as suas próprias leis que refletem o seu caráter, a sua justiça, o seu amor, a sua ordem, a sua santidade. Então, existem leis que operam no mundo, né, leis físicas, e existem as leis sobrenaturais, as leis espirituais, as leis morais, etc. Esse é um assunto que eu diria, como eu falei, é um assunto que mereceria mais tempo, só que eu já fiz isso no estudo sobre cura divina. Então, primeiramente, como é que nós recebemos cura? Não apenas cura, mas qualquer coisa
que está disponível pela graça de Deus? A resposta está em Romanos capítulo 5. Vou ler aqui os versículos 1 e 2, que diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Veja só, através de Cristo nós temos paz com Deus. Deus Ele não vai nos imputar mais pecado, né? Ele não vai nem poder, porque Ele não vai contra a sua palavra, Ele não poderia negar alguma das suas bênçãos. Então, o problema não está em Deus, certo? Versículo 2: pelo qual, por Jesus, também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Certo? Então, como é que eu acesso a graça? Tudo que está disponível de graça para mim através de Jesus Cristo. A resposta é pela fé. E fé é muito mais do que o que o mundo diz que é, né? Fé não é uma convicção aleatória, fé não é uma crença aleatória baseada em nada. Isso não é fé bíblica. A fé bíblica é quando a palavra de Deus é semeada no seu coração, você é iluminado e você começa a enxergar a realidade dessa palavra com o seu coração. Então, fé são seus olhos espirituais, e somente a palavra de Deus, pela iluminação do Espírito Santo, pode abrir o seu entendimento para que você comece a enxergar uma realidade espiritual. Então, enquanto você não enxergar a realidade da obra redentora de Jesus, levando as suas enfermidades, você já não consegue acessar a cura. E aí já responde parte das suas perguntas. Por que muita gente morre? Porque elas não têm fé bíblica. Sem fé, não há como você acessar a cura. É por isso que Jesus elogiou a fé das pessoas. Ele chegou para o centurião lá em Mateus 8 e disse: nunca vi tanta fé em Israel. O centurião tinha convicção, né? E várias outras pessoas, a mulher que tocou, a mulher do fluxo de sangue, e várias outras pessoas que Jesus elogiou a fé delas, a certeza. Elas ouviram falar de Jesus, elas ouviram algo da palavra de Deus e elas acreditaram e elas partiram para a atitude, né? A fé sem obras é morta, como está escrito lá em Tiago, capítulo 2. Então precisa da fé. E a fé, meus queridos, lá em Romanos capítulo 3, a gente já está em Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 3, versículo 27, diz assim, ele está falando sobre a questão da salvação, era pela fé, etc. Ele diz assim: onde está logo a jactância? É excluída? Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Olhe só, a fé funciona com base em leis. São leis, ou seja, são regras, são verdades que valem para todos. Lei é lei. A lei da gravidade, ela funciona aqui como a gente tem a Terra, né, que é um corpo grande, né? A Terra é pesada, é grande, tem uma grande massa, então ela atrai os corpos que estão sobre ela, né? Nós pequenos em comparação com a Terra, e sobre a face da Terra nada escapa à lei da gravidade. Você pode se esconder onde for, a gravidade estará lá mantendo você no chão. E a lei de Deus, ela é assim, a palavra de Deus, a fé, ela é regida pela palavra, ela é uma lei, conforme Paulo fala aqui. Se a pessoa acredita na palavra de Deus para a salvação, ela é salva. Se a pessoa não acredita, ela pode ser a pessoa melhor do mundo, ela pode fazer toda a caridade do mundo, ela vai perecer separada de Deus eternamente, porque é uma lei. A cura, meus queridos, é regida por leis, né? Nós já vimos que é necessário fé. Vou ler aqui Marcos, no capítulo 5. Marcos 5, do 25 ao 30, eu citei aqui a mulher do fluxo de sangue.
Diz assim: certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes ainda pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua veste, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo estar já curado daquele mal. Então, essa mulher, ela ouviu falar de Jesus, com certeza alguém falou para ela: olha, ele cura, eu vi ele curar, sei lá, um cego. E as pessoas começaram a falar, e ela ouviu essa mensagem, ela ouviu isso aí, ela acreditou e ela foi lá para tentar tocar nas vestes dele. Com certeza alguém disse: olha, tocando nas vestes dele, alguma coisa, alguém disse, deu algum testemunho que ela acreditou. E ela partiu para a ação, ela agiu, ela ouviu, ela agiu, ela partiu para a ação e ela repetia, ela dizia para si mesma, ela falava: se eu tocar nas suas vestes, serei curada. Aí, se você não conhece a história, acho que a maioria dos cristãos já conhece, essa mulher toca nas vestes de Jesus, ela é curada e Jesus havia uma multidão lá, e Jesus para e pergunta aos discípulos: quem me tocou? É muito interessante isso, porque o próprio Jesus, ele não sabia, ele não curou aquela mulher intencionalmente. Ele curou porque a mulher foi lá e tocou nas suas vestes em fé. Jesus não parou para orar por ela. Jesus nem sabia quem era essa mulher. Alguns dizem até que Jesus estava fingindo. Que absurdo, né? Jesus não era fingido, Jesus, ele é a própria verdade. Então, se Jesus perguntou quem me tocou, é porque ele não sabia. E os discípulos disseram: mestre, a multidão te aperta, como é que o Senhor disse quem foi que me tocou? Aí a mulher vai lá e revela. Jesus não sabia, o Espírito Santo não mostrou a ele, porque Jesus ele é Deus, mas ele estava ali como homem, ele estava na dependência do Espírito Santo, revelar as coisas para ele. Era o Espírito Santo que operava, era o Espírito Santo que revelava, porque Jesus estava como homem. E Jesus realmente não sabia quem havia tocado ele. Então é importantíssimo a gente entender que aquela mulher, ela foi curada porque ela acionou leis. Jesus não sabia nem ao menos quem havia tocado ela. Por que ela foi curada? Porque ela acionou leis. E aí a gente já pode começar a entender algumas coisas. Por que é que nem todas as pessoas são curadas? Primeiramente, porque a bênção de saúde e cura, ela foi dada a Cristo. Você precisa estar em aliança com Deus através de Cristo. Lá em Romanos capítulo 5, que a gente começou aqui esse bloco lendo, nós falamos o quê? Que nós fomos justificados mediante a fé e temos paz com Deus, por causa de Jesus Cristo. Então, se você ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, se você não está em aliança com Deus, então você deve fazer isso, você deve aceitá-lo, você deve confessar Jesus como seu Senhor e Salvador, para que você possa entrar em aliança com Deus. Você pode fazer isso em casa, você pode ir para uma igreja, chamar algum amigo seu cristão, verdadeiro, genuíno, que possa orar com você. Mas é necessário primeiramente estar em aliança com Deus. A mulher ouviu falar de Jesus. Alguém contou algum testemunho, alguém disse que ela se pudesse tocar nas vestes dele, que as pessoas estavam sendo curadas porque tocavam nas vestes dele. Então é muito importante a gente entender que é necessário conhecer, é necessário ouvir a palavra, é necessário conhecer. Lá em Oséias 4,6 diz, falando até do povo de Deus, não era nem dos descrentes, dos gentios, né? Lá o profeta Oséias diz que o povo de Deus perecia porque lhe faltava o entendimento, o conhecimento. O povo foi destruído por causa disso, mas porque rejeitaram o conhecimento, exatamente conforme a gente já leu aqui que Jesus falou, certo? Então, cura não é algo automático.
Aliás, nenhuma bênção de Deus ela é automática. Todas elas precisam de fé. E a fé é lei. A primeira lei, aliás, uma lei ela é feita de vários artigos, né? Você tem artigo 1, artigo 2, parágrafo 1º, 2º, etc. Cada artigo pode ter parágrafos, alíneas e todas aquelas coisas. Então, a lei da fé diz o quê? Primeiro, você precisa conhecer, ouvir. Romanos capítulo 10, versículo 17, de sorte que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então você precisa ouvir ou ler, né? Porque naquela época eles não tinham o Novo Testamento ainda escrito, muita gente também não sabia ler, as mulheres geralmente não sabiam ler, então precisavam ouvir. Então a questão é, você precisa conhecer que Jesus levou sobre si as suas enfermidades. Você precisa conhecer. Se você não conhece a palavra, se você não conhece determinada promessa, você também não vai conseguir ter fé para aquela promessa. Então a fé ela vem pelo conhecimento, pelo ouvir, o conhecer a palavra de Deus. É necessário outra regra, outro artigo da lei da fé. Está lá em Tiago capítulo 2. A fé sem obras é morta. Se você diz que tem fé, mas você realmente não age com base na palavra de Deus, então de fato você não tem fé. Você precisa adquirir essa fé. A fé ela vem pelo ouvir a palavra, e a fé ela vem pela iluminação do Espírito Santo. Então é algo que a gente precisa buscar. Não é automático, é necessário buscar e não é de qualquer jeito, né? Deus falou ali, eu acho que foi pelo profeta Jeremias: buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Nós precisamos realmente buscar a Deus, e nós vamos encontrá-lo se buscarmos de todo o nosso coração. E então aí já começa a responder muitas das perguntas, muitos dos questionamentos. Por que Deus não cura todos? Porque a cura não é automática, porque é necessário fé, a fé vem pela palavra, é necessário estar em aliança com Deus, né, para poder desfrutar dos benefícios de Cristo. Hoje nós somos co-herdeiros com Cristo. Cristo recebe todas as promessas e nós herdamos junto com Ele. A palavra precisa ser manifestada através da fé. Nós precisamos ter fé. A fé sem obras é morta, como eu já falei. Nós precisamos agir. Mas eu quero só explicar algo sobre fé, que agir não traz fé. Eu vi o pastor Wendel disse tal coisa, então eu vou fazer, vou imitar ele aqui, vou pegar um versículo, eu estou tomando aqui uma medicação para pressão, então eu vou tirar, vou agir para ter fé. Não funciona. Inclusive já teve casos de pessoas que morreram porque tiraram medicação ou fizeram coisa desse tipo, cristãos, e morreram. Agir não gera fé. As obras não geram fé. A fé genuína gera obras, mas o contrário não. Como é que eu posso adquirir a fé? Meditando na palavra. A fé vem pela palavra. A palavra é que gera fé em nosso coração. A palavra de Deus, ela precisa abrir os nossos olhos espirituais. E isso é feito quando o Espírito Santo ilumina a palavra em nosso coração. Josué, Deus falou para ele: medita de dia e de noite nessa palavra, né, no livro da lei, que era o que ele tinha na época, para teres o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Então é meditar de dia e de noite. Salmo 1 também, meditar na palavra. Com certeza essa mulher do fluxo de sangue, ela ficou meditando e aquilo gerou fé nela. Então a fé é gerada pela palavra. Muitos não são curados porque não têm fé. Aqui mesmo, recentemente, uma irmã em Cristo, ela pediu oração por um tio dela que estava internado em estado grave. Ele teve Covid e levou uma queda, na verdade. Teve algumas complicações e levou uma queda e estava lá internado. E ela mandou mensagem para minha esposa e pediu: ore. E assim, todo desesperado, ela disse, deixou claro, todos estão desesperados, não sei o quê. E a gente orou, nós oramos em fé, acreditamos, mas
eu não disse isso porque eu não vou verbalizar a incredulidade. Mas logo depois, alguns dias depois, a gente recebeu a notícia de que ele havia falecido. Né? E eu, depois que ele faleceu, né, que eu não vou manifestar incredulidade, eu tinha orado, estava confiante e orei. Mas depois que ele havia falecido, eu conversei com a Oriana. Olha, ninguém lá estava crendo. A Oriana até questionou algumas coisas. Diz, pelo que ela estava me falando, pelos áudios que eu ouvi, todos estavam desesperados. Ninguém estava em fé. E, irmãos, desespero não move Deus. Desespero não acessa a graça de Deus. Fé acessa a graça de Deus. E a fé é exatamente essa revelação que vem ao seu coração e você age pela revelação da palavra, certo? Então, já posso dizer, várias pessoas as pessoas que eu pude orar realmente, mais pessoalmente, né, porque uma pessoa estava em isolamento, mas estava com acesso ao celular, e eu orei pela pessoa e ela recebeu a oração e acreditou. As pessoas que eu orei não morreram. Não vou dizer que foi por minha causa, outras pessoas podem ter orado, mas com certeza foi por causa da fé delas. Então, queridos, acessa-se a graça pela fé. A fé é gerada pela palavra. É necessário estar em aliança com Deus, tendo recebido Jesus como seu Salvador, para poder ter direito às promessas. Sem Cristo não há vida. Sem Cristo você não tem como reivindicar uma verdade bíblica, uma promessa. Sem Cristo você está debaixo de maldição. Lá no último versículo de João, capítulo 3, a Bíblia diz: aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho não tem a vida, e a ira de Deus sobre ele permanece. É por isso que, se você não é cristão, eu lanço o convite, porque não é a força, para você se converter a Jesus Cristo. Esse é o primeiro impedimento para a cura, é a falta da fé, é a falta de conhecimento e a questão da incredulidade, que eu vou falar aqui em Marcos capítulo 6. Em Marcos capítulo 6, versículos 5 a 6, Jesus está na sua própria terra, na sua própria pátria. E lá as pessoas se escandalizaram nele. Foram incrédulos, porque tinham visto ele lá desde criança, ele nunca fez milagre, né? O primeiro dele foi na transformação da água em vinho. Jesus nunca tinha feito milagre, parecia uma pessoa, entre aspas, normal. Então, quando Jesus chega com essa sabedoria, fazendo milagres, as pessoas se escandalizam. De onde é que veio isso, né? Como é que pode? E aí Jesus, aqui a Bíblia diz, na verdade, não foi Jesus que disse, aqui diz assim, em Marcos 6,5, e não podia, olha só o verbo poder, e no original é dunamai, que quer dizer poder mesmo, de ter capacidade, e não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos, e estava admirado da incredulidade deles. Olha só que incrível. Veja como Deus não pode fazer qualquer coisa que as pessoas dizem, né? Que você já deve ter visto em algum culto, no púlpito, a pessoa dizendo: Deus, Ele é Deus, Ele faz do jeito que quer, na hora que quer, como quer. Deus não age de forma aleatória e louca assim, arbitrária, né? Isso aqui eu vou com a cara dele e tal. Não, Deus não age assim. Deus age por meio de leis. A sua palavra criou todas as coisas, é a lei. Então a Bíblia é clara, Jesus não pôde fazer ali muitas maravilhas e curou poucos enfermos, viu? Se você ver outras passagens, Jesus curou todos os enfermos. O apóstolo Paulo, lá acho que no último capítulo de Atos, quando ele chega na ilha de Malta, a Bíblia diz que eles foram bem recebidos pelo principal da ilha e ele curou. Paulo foi lá e curou, orou, e Deus usou Paulo
para curar, mas veja que o poder estava em Paulo. Eu poderia falar mais sobre isso, mas não há tempo, não é esse assunto aqui de hoje. A Bíblia nos fala também em Efésios capítulo 3, aquele que é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos e pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Então, Paulo estava naquela ilha, Paulo conhecia as promessas, sabia a autoridade e o poder de Cristo, e ele exerceu ali, e a Bíblia nos relata que todos os enfermos da ilha foram curados. Mas aqui na própria terra do Senhor Jesus Cristo, o próprio Jesus não pôde curar, por causa da incredulidade do povo. Então, meus irmãos, eu acho que só isso aí a gente já responde muita coisa, porque o povo de hoje é muito incrédulo. Muitas pessoas que eu orei não acreditavam realmente, eles não tinham convicção da cura, ou então não tinham aliança com Deus em Jesus Cristo. Eram pessoas de outras religiões. E não é que Deus não cure, mas aí vai ter que ter uma operação do dom de curar, vai ter que ter imposição de mãos, a pessoa tem que estar crendo. Se a pessoa não está crendo, alguém que tem autoridade sobre aquela pessoa precisa crer, como foi o caso do centurião romano, lá em Mateus 8. O caso da mulher cananeia, que receberam cura e libertação por pessoas que não eram elas mesmas, né? A mulher cananeia recebeu pela filha que estava endemoniada. O centurião romano creu pelo servo dele. Então funciona, você pode acreditar e receber cura por alguém que está debaixo da sua autoridade, uma mãe que ora por um filho, um pai, etc. Até mesmo, né, como o caso é o Senhor que orou, aliás, que buscou cura por um servo. Mas é necessário fé. Alguém tem que acreditar na história, alguém tem que ter a convicção. Não é ter, será que Deus vai curar? Será que não vai curar? Estou aqui desesperado. Não funciona. Alguém tem que ter fé na história para poder a cura acontecer. Não precisa ter um grande conhecimento bíblico, teologia, não é isso não. Aquelas pessoas na ilha de Malta acreditaram, mas lembre-se que Paulo estava lá. Jesus curou muitas pessoas que não tinham muito conhecimento, mas elas tinham fé, estavam lá crendo. Jesus estava lá. Então uma coisa muito importante é alguém que tenha o conhecimento da palavra e a unção fluindo precisa estar lá também. E aí, no caso específico do Covid, geralmente a pessoa fica isolada ou internada, então você não consegue ir lá para fazer a imposição de mãos, por exemplo. E aí eu já vou falar sobre a imposição de mãos. E aí vocês já vão entender. A forma padrão que serve para todos, né? A ministração de cura é através da imposição de mãos. Certo? A imposição de mãos, ela é um dos sinais que seguem a todos os discípulos que creem em Jesus Cristo. Está aqui em Marcos, no capítulo 16, versículo 18. Eu vou ler só essa parte aqui para a gente não se demorar muito. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Esse é um dos sinais que seguem aos discípulos, aqueles que creram, né, que creem no Evangelho. Este sinal ele deve seguir a todo aquele que crê, mas precisa crer, né? Se a pessoa nega os dons, ela nega a operação de cura, ela não conhece as promessas de cura, ela não sabe sobre a imposição de mãos, então ela também não vai crer e não vai acontecer porque não é automático, você tem que crer. Então a imposição de mãos é muito importante. Eu vou só citar aqui, é a forma padrão, diria assim, certo? Eu vou citar aqui Marcos capítulo 8, versículo 23, 25, Lucas capítulo 4, versículo 40, eu gostei muito dessa passagem aqui, vou ler aqui Lucas 4, 40, o próprio Senhor Jesus impunha as mãos para curar praticamente sobre todos. Aqui em Lucas 4, 40 diz assim: e ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças lhes traziam. Eu acredito, irmãos, que não devia ser pouca gente, não. Era muita gente, era muito doente, mas olha só o que Jesus fez. Jesus aqui estava curando. E diz assim, continuando o versículo 40. E
impondo as mãos sobre cada um deles, os curava. Veja só que Jesus impôs as mãos sobre cada doente daquele que trouxeram para ele curar. O próprio Jesus curava usando a imposição de mãos. Nós já vimos aqui em Marcos 6, eu já estou com ele aberto aqui, que Jesus, não podia fazer ali muitas obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Então a imposição de mãos Jesus teve que usar aqui para ver se alguém era curado, porque o povo lá da terra dele era incrédulo, estavam duvidando dele ali. Então a imposição de mãos, ela é uma das doutrinas básicas de Cristo, está lá em Hebreus capítulo 6, versículos 1 e 2. É uma das doutrinas básicas. Então, porque muita gente não é curada, outra coisa, né? A falta de entendimento da imposição de mãos e do poder de Deus que flui através da imposição de mãos. E eu também tenho uma boa notícia para você. Nós temos uma série aqui no Discipulado só ensinando sobre imposição de mãos. Então você pesquisa aí na nossa playlist do Discipulado o tema imposição de mãos, para que você possa aprender um pouco sobre imposição de mãos. E eu também falo sobre isso na série lá sobre cura divina. Certo? Então, Jesus usava, tem vários versículos aqui, imposição de mãos para curar, para abençoar, está lá em Mateus 19:13, Marcos 10:16, e até mesmo para ressuscitar um morto, Jesus usou a imposição de mãos, Marcos 5:23. Ok? Então, por que muita gente também não é curada? Por falta de entendimento da palavra de Deus e falta de conhecimento sobre imposição de mãos. E aí aqui eu não vou ensinar sobre imposição de mãos, isso aqui é só uma pequena pincelada mostrando que existe, certo? Mas é necessário que você busque esse entendimento. Temos aí no canal e temos o discipulado e temos a parte de cura divina. Outro ponto fundamental, né, e eu vou encerrar com esse ponto, que vai trazer esse entendimento. Por que as pessoas não são curadas? Por que todos não são curados? Eu estou explicando a você as leis da palavra de Deus, que muitas vezes são negligenciadas, e é por isso que os enfermos não são curados. Não é porque Deus não quer, Deus quer, só que Deus ele age mediante leis, Deus age mediante a sua palavra. Se você não age de acordo com a palavra, Deus não vai poder agir, porque Deus não vai contra a sua própria palavra. Então eu estou mostrando a você aqui que a cura não é uma coisa automática. Não, Jesus, só para você ter uma ideia, se você pegar todas as ocorrências de cura que Jesus operou, nenhuma delas ele orou para Deus Pai curar o enfermo. Todas as vezes ele usou de autoridade e a sua bênção, a sua palavra, ele usou de autoridade. E é isso que nós vamos ver agora. Nós, como corpo de Cristo, precisamos agir exatamente como Jesus. Mas você diz, não, mas eu não tenho esse poder. Você tem sim. Jesus, ele delegou este poder para a igreja, que é o seu corpo. A igreja é o corpo de Cristo, significa que Cristo vai agir pela igreja. Deus, quando nos salvou, ele nos vinculou a Cristo, ele nos tornou um só Espírito. Então, nós que estamos aqui na terra, nós já vimos que ao homem foi dado o domínio sobre a terra, nós que estamos na terra temos a autoridade e a responsabilidade de exercer a autoridade que Deus Pai deu a Jesus. Nós precisamos usar o nome de Jesus e seguir exatamente os passos de Cristo. Em Lucas capítulo 9, nós vemos aqui, e convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios para curarem enfermidades. É semelhante ali a Mateus capítulo 10, que também ele diz essa mesma coisa. Então, aqui Jesus chama
os 12, né, os 12 apóstolos, mas lá em Marcos a gente já vê que essa autoridade para expulsar demônios e curar os enfermos já foi delegada a todos, né, uma vez que o Espírito Santo desce sobre a igreja, lá em Atos capítulo 2, a igreja é batizada no Espírito Santo e se torna realmente em poder o corpo de Cristo. Por isso que Jesus diz: ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder, ao descer sobre vós o meu Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, etc, etc. Então, agora nós, o povo de Deus, a igreja do Senhor, somos o corpo de Cristo e Cristo vai agir pelo seu corpo. Então, não estou dizendo que é errado você orar para que interceder, né, por alguém que está enfermo. Se você não tem condições de impor as mãos, talvez até existe algo que a Bíblia relata, né, que Paulo mandava aventais, lenços dele para lugares onde ele não poderia estar, que ele estava muitas vezes preso, e Paulo mandava lenço, mandava partes de roupa, para que houvesse esse contato físico da unção, né? Ele orava, acredito que ele ministrava a cura, orava pela peça de roupa e enviava, mas veja que o padrão é que haja o toque da imposição de mãos. É por isso que eu já orei por várias pessoas, mas realmente o ideal era que nós pudéssemos impor as mãos sobre ela. Por quê? Porque Deus pode curar somente com uma palavra. Nós vemos isso lá em Mateus capítulo 8 com o centurião romano. Mas veja que para que isso aconteça é necessário uma fé grande. E poucas pessoas têm essa fé. Jesus inclusive falou para o centurião: nem em Israel encontrei tamanha fé. Então não é todo mundo que tem uma fé onde você diz uma palavra e a pessoa é curada. Na verdade, eu acho que nem eu tenho essa fé. E eu não conheço pessoas que têm essa fé toda. Não adianta a gente querer viver acima do nosso nível de fé. A Bíblia diz isso: ninguém tente viver acima do nível que você está. O padrão realmente de cura é usar a imposição de mãos, tomando posse da autoridade do nome de Jesus e repreendendo a enfermidade. Outra coisa importante aqui, veja só, lá em Mateus capítulo 10 e aqui em Lucas 9, Jesus diz que os discípulos receberam poder e autoridade para expulsar demônios e curar a enfermidade. E aqui ele diz, e poder sobre todos os demônios para curarem enfermidades. Lá em Atos 10, 38, o apóstolo Pedro está ali pregando para Cornélio, né, sua família, os amigos, e ele diz assim, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então as pessoas que Jesus curou eram oprimidas pelo diabo. Muitas doenças, elas são a operação de demônios. E não adianta você só orar. Se for uma operação direta de um demônio, será necessário você exercer autoridade sobre o demônio. E aí já responde também por que às vezes até um pastor, sei lá, uma pessoa da obra, um missionário, as pessoas orando, intercedendo, ninguém vai lá para impor as mãos e repreender, porque pode ser demônio. Muitas pessoas que Jesus curou, ele só fazia repreender o demônio. Quando o demônio saía, a doença já saía também. Então é necessário a igreja ter o entendimento de como a cura é feita, como é que a gente recebe cura, como é que cura é ministrada, né? Às vezes tem que repreender demônio, às vezes tem que jejuar. Isso tudo está na Bíblia. Eu não vou ensinar aqui porque fugiria muito do nosso tema. Se você quer saber mais, estude lá, tem no canal, estude a Bíblia mesmo. A igreja, irmãos, também tem, eu quero concluir com isso, mas não vou detalhar porque realmente não daria mais tempo. A igreja também tem à disposição os dons espirituais.
né, aí sim aconteceria curas mais instantâneas, o dom de cura, o dom de operação de milagres, o dom de discernimento de espírito. Todos esses dons estão lá listados em 1 Coríntios capítulo 12, mas a Bíblia nos diz em 1 Coríntios capítulo 14:1 que nós devemos buscar esses dons com zelo, com fervor. E a igreja tem buscado os dons, né? Eu me questiono, porque quando eu era novo convertido, e não faz tanto tempo assim, eu e algumas pessoas, alguns poucos mais fanáticos lá, buscávamos os dons em jejum e oração, e acontecia. Deus curou muitas vezes em uma igreja que não tinha muito conhecimento da palavra e tinha muita gente incrédula, e Deus curou. Vi testemunhos de pessoas dizendo lá cura, né? Agora houve sim imposição de mãos, a gente orou, chamou as pessoas, impomos as mãos, e houve curas de pessoas lá, vários testemunhos. Então, queridos, a cura, ela segue lei, a fé segue as leis de Deus. Falei um pouco sobre isso, né? Não é culpa de Deus se as pessoas não conseguem receber cura, precisa conhecer essas coisas, conhecer a palavra, conhecer as promessas, para que possa ter fé. A fé bíblica precisa ser uma fé que age, né? A fé bíblica, ela leva você a agir, você age em fé. A fé sem obras é morta, né? Existe a questão da imposição de mãos, que é uma doutrina básica de Cristo. É necessário impor as mãos para que haja o fluir do poder de Deus. Se não dá para impor as mãos, precisa mandar, pode fazer, está na Bíblia, né? Orar por algum lenço, algum objeto. Não estou aqui propagando aquela história do copo com água, essas coisas, mas é bíblico. Levavam da prisão, Paulo estava preso, não podia ir lá, levavam lenços, aventais de Paulo, para que os enfermos fossem curados. Isso não é crendice popular, está na Bíblia. Então, é necessário esse toque, é necessário a igreja entender que precisa exercer a autoridade de Cristo, que não adianta às vezes ficar só orando, né? A oração a Deus não é a forma padrão. Você orar, pedir para Deus, repreende todo mal. Eu já vi muita gente fazer isso. Senhor, repreende todo mal, Senhor, repreende esse demônio. Não é Deus, não é responsabilidade de Deus repreender o demônio. É sua e é minha. Nós recebemos essa autoridade para poder exercê-la. Nós já vimos que quando lá, né, Jesus falou que quando os homens quiseram não fazer a vontade de Deus, eles não fizeram mesmo. Se o homem deseja pecar, ele vai pecar. Não é Deus, ele é dono de tudo, mas ele entregou o domínio aqui na terra ao homem. E é por isso que, em certo sentido, Deus está limitado. Deus não vai agir na vida de uma pessoa que não acredita na palavra. Deus não vai curar aleatoriamente, ele vai curar através daquilo que ele já deixou escrito. Tem que ter imposição de mãos, tem que entender, tem que usar a autoridade, repreender, tem que buscar o discernimento. Se for uma operação de demônios, tem que repreender o demônio, senão não vai sair, a doença não sai. E é por causa disso que muitos não são curados. Fora a questão do pecado mesmo, né? O pecado, ele dá lugar ao diabo. Se você não se arrepende, muitas vezes, eu para ser curado, eu tive de me arrepender, porque eu estava pecando em alguma área. Minha esposa também tem vários testemunhos nessa área aí. Então o pecado também dá lugar ao diabo, claro. E aí vai impedir a cura de chegar até você. E isso tem muita coisa para falar ainda. Eu falei as coisas que eu diria são principais com relação à fé e à cura, mas com certeza não esgotei o tema, como eu falei, há muito que ser visto. E aconselho, se você quiser entender mais sobre essa parte de cura divina, temos aí a nossa playlist, nossa série no canal. Então, queridos, que Deus abençoe você, que o Senhor possa te encher de sabedoria, né, na palavra, no conhecimento das Escrituras. Deus abençoe a sua vida.